Salmo 119, versículo 67. Vamos ler a palavra do Senhor. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Vamos ler mais uma vez? Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aleluia. Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Você pode se assentar. Irmãos, não reparem, estou com aqui um óculos de farmácia. Quebrei meus óculos todos, agora estou esperando vinho novo. Então vai quebrando galho, né, irmãos? De alguma forma, aí, porque depois dos 40 fica tudo mais difícil, né? Irmãos, essa palavra ela é muito especial. O salmista aqui está declarando algo muito importante. Ele está reconhecendo que ele era uma pessoa antes de ser afligido, né? E eu hoje mesmo estava meditando nesse texto e eu aprendi uma coisa, que, né, a aflição pela qual nós venhamos a passar nesse mundo, né, para quem crê num Deus que está no controle da vida dele, sabe que está passando por uma aflição que Deus está permitindo, e esta aflição é para transformar a nossa vida, amém, queridos? Com o relato do salmista, eu aprendi que uma aflição, ela muda a nossa maneira de ser. O salmista ele disse assim, olha, antes de eu ser afligido, eu era uma pessoa. Eu andava de qualquer maneira, né? Em outras palavras, eu andava de qualquer maneira, eu não estava muito preocupado com aquilo que a Bíblia diz, eu não estava muito preocupado com os mandamentos do Senhor, mas depois da aflição, eu sou uma outra pessoa. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo. Quem crê nisso aí, diga amém, né? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, depois da aflição, eu sou uma nova criatura, eu sou uma outra pessoa, né? Naturalmente, amados, que o Senhor Jesus, ele tem poder de transformar a nossa vida, ele tem poder de sarar as nossas feridas, ele tem poder de escrever o nosso nome lá no livro da vida, de onde ninguém pode tirar, e eu creio nisso. Quem crê nisso, diga glória a Deus, né? Seu nome está escrito no livro da vida, meu querido. A porta do inferno está fechada para você, né? É como naquela festa que tem os convidados e tem uma lista lá e só entra, né, quem está convidado. Você está convidado para as bodas do Cordeiro, aleluia. E a porta do inferno, meu irmão, está fechada para mim e para você, em nome de Jesus. Então a adversidade, ela tem um efeito. E o salmista disse, olha, eu agora sou outra pessoa. E é muito sério o que a gente fala, porque às vezes a gente assusta com as conversas de algumas pessoas, principalmente jovens. Tem muitos jovens aí que eles estão dentro da igreja, estão aí, mas volta e meia você percebe que aquelas pessoas, elas estão no Evangelho, estão perto do Evangelho, estão caminhando aí dentro da igreja, estão convivendo uma boa amizade, uma boa convivência, mas parece que tem sempre um sentimento, um desejo, uma vontade de ir ali no mundo, de ir ali nas boates, de ir ali nos bailes, vivenciar algumas coisas que o mundo tem para oferecer, né? Eu tenho falado muito isso, muitas pessoas também têm falado muito isso comigo, né? Muitos pais que estão preocupados com filhos, porque o mundo ele tem uma proposta imensa, né? Nossa juventude, os adolescentes, hoje eles têm acesso a uma série de situações por celular, por internet, e nós temos que ser pessoas de oração, temos que estar atentos ao que está acontecendo, temos que estar atentos a um certo comodismo, né? A uma morosidade dentro das nossas casas, nas nossas famílias, dentro da igreja. O salmista, ele diz que em algum momento da vida dele, ele passou por uma aflição, e agora ele é outra pessoa. Agora eu guardo a palavra.
Que bom! E assim tem que ser na nossa vida, queridos. E eu quero dizer uma coisa assim, que as maiores lições para mim e para você, mano, entenda uma coisa. Deus, ele tem algo a nos ensinar. Deus tem algo a falar com você em particular. Deus tem algo a ensinar a você. E eu tenho certeza que as maiores e mais preciosas lições que Deus tem para nos dar, a gente não vai aprender numa sala de aula. A gente vai ter até um certo conhecimento lendo um livro, lendo a palavra, claro, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas há grandes ensinamentos que nós só vamos poder aprender na nossa caminhada com Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, né? A gente estuda teologia, ele é pessoal. Ele quer se relacionar comigo e com você. Deus, ele quer se relacionar com você a cada dia. Não só aqui dentro da igreja, mas lá fora, na sua casa, no seio da sua família, lá no seu trabalho. Deus quer se relacionar e Ele quer falar contigo, Ele quer falar conosco e Ele tem algo a nos ensinar. E as mais preciosas lições da nossa vida vão acontecer na nossa caminhada. Quem crê nisso, diga amém. Diga para o seu irmão, preste atenção. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos trabalhosos, né? Um grande tempo de adversidade, vamos dizer assim, né? Uma grande adversidade está diante de cada um de nós, diante da igreja, diante do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país e do mundo afora. Uma grande adversidade. A palavra lá em Eclesiastes, eu até anotei aqui, né? Porque assim, lá em Eclesiastes 7 fala um texto interessante, ele diz assim, olha, nos dias da abundância você desfruta dos bens, mas na adversidade, atenta. Preste atenção no que Deus está fazendo nesse tempo comigo, com você. A gente precisa atentar. A adversidade está aí, a gente precisa prestar atenção. O que está acontecendo? O que estamos fazendo nesse tempo? Quem nós temos sido nesse tempo? Aleluia. Deus quer nos ensinar muitas coisas nesse tempo. Deus tem ensinado a muitos. E eu quero dizer para você, não perca a oportunidade de prestar atenção no que Deus está fazendo nesse tempo. Com cada um em particular, com a sua igreja, com o mundo. A Bíblia, ela vai falar, e é algo muito interessante, porque o que Deus quer é se revelar a nós, amém, queridos? Deus está constantemente querendo se revelar. Diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Eu já preguei essa palavra, é muito interessante, porque quando você pula 2 versículos antes, você vai falar, o texto ele vai dizer que Deus é um Deus que fere. Né? E ele fere, mas ele sara uma ferida. Depois o profeta diz, então vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Né? A gente precisa entender que Deus, né, ele tem seus meios. E nessa noite eu quero falar da adversidade. Porque a adversidade ela vem para mostrar quem nós somos. Quem nós realmente somos. E aí, meu irmão, é uma coisa séria, porque não adianta. Porque a Bíblia ela fala assim que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Não adianta aqui a gente querer esconder quem nós somos. Não tem nenhum santo aqui, amém, irmãos? Amém, queridos? Nós somos santificados pelo Senhor. A Bíblia conta que Jó, olha que coisa tremenda, preste atenção, Deus, a história de Jó, eu creio que você conhece, foi um homem muito provado, a Bíblia diz que Deus o admirava, olha, Jó é um homem temente a Deus, ele é fiel, olha como é que ele é, Jó era um homem que sacrificava pelos filhos, intercedia pelos filhos, era um grande intercessor, mas veio a adversidade, e é tremendo, porque quando você leu a história toda de Jó, tem uns amigos, tem tudo ali,
Mas no final da caminhada de Jó, perdeu família, perdeu os bens, perdeu tudo, ficou enfermo. Mas o final da história de Jó é tremendo, porque Deus é um Deus que não dá prejuízo a ninguém. Deus restituiu tudo para Jó, e ele, no final da caminhada, no final do livro, ele diz assim: olha, eu conhecia Deus só de ouvir falar. E o que foi que a adversidade na vida de Jó fez? Fez ele reconhecer Deus, ele tem uma experiência com Deus. Ele disse: agora os meus olhos te veem, Senhor, aleluia. Quem quer ver Deus aí? A adversidade mudou a forma de enxergar as coisas, a forma de Jó enxergar a Deus e ver Deus. Diz a Bíblia que Davi, né? Davi é sem palavra, né? Davi sem palavra. Um homem segundo o coração de Deus. Sem palavra. Não dá nem para comparar. O pastor Manuel falou: vamos tentar tirar um diploma de inútil para ver se a gente chega perto. A Bíblia conta que Davi, um homem segundo o coração de Deus, eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando aqui, né? Você já ouviu a respeito, quando Davi, ele pretendia trazer a arca, que era a presença de Deus para Jerusalém. E eu fiquei pensando um pouco. Você conhece esse texto? A Bíblia diz que a arca estava lá e Davi, bom, vamos trazer a arca. Aí a história conta então que Davi pegou rapidamente, mandou fazer lá um carro de boi, botou a arca lá em cima do carro de boi e foi trazendo a arca para Jerusalém. E logo aquela arca titubeou no carro do boi. E a Bíblia diz que então Uzá tentou segurar, comportar a arca e morreu fulminado. E Davi temeu. E a arca ficou lá na casa de Obed-edom lá por tanto tempo. O que eu quero falar aqui nessa noite é porque Davi, ele tinha um princípio. Ele tinha temor, ele valorizava a presença, conhecia, mas por algum motivo, ao longo da caminhada, as coisas, os princípios foram sendo esquecidos. E ele, um grande rei, ele falou, bom, vamos trazer a arca lá, vamos pegar lá, deu ordem, sei lá. E de repente a arca titubeou, fulminou um lá e pronto. Davi falou, toda a boa intenção de Davi foi jogada por terra. Boas intenções não trazem presença. Se você for ler o texto um pouquinho mais lá na frente, depois em que Davi, né, a Bíblia não fala, mas se entende, então que Davi foi pesquisar, foi ver como é que anda com a arca, como é que anda com a presença. Então ele chegou à conclusão que, poxa, espera aí, a arca não pode sair no carro de boi, não. A arca, ela tem que ir nos ombros dos adoradores, tem que ir caminhando, e tem que ir sacrificando, tem um princípio. Quando você lê um pouquinho mais à frente, você vai ver que então Davi trouxe, quando ele conseguiu trazer a arca, e houve uma grande celebração, houve uma grande festa, e Davi ali abençoou o povo, deu bolo, deu vinho, né? E a Bíblia diz que então ele volta para casa, para abençoar a sua família. Eu acho sensacional esse texto, é sensacional. Porque muitas das vezes, irmãos, e muitas pessoas, às vezes, vêm na igreja, né? Vem a presença, está aqui com a presença, recebe a bênção, recebe presença, mas sai ali na rua, já tropeça. E a presença, meu irmão, não vai contigo lá. É triste, é sério. Quem nós estamos sendo nesse tempo? Será que nós estamos sendo verdadeiros carros de boi? Que saem levando a vida aos trancos e barrancos? Alguém já viu pessoa assim? Não. Vida desregrada, é tudo de qualquer forma, cheia de tropeços,
cheio de mentira, cheio de engano. Às vezes Deus abençoa, Deus derrama a bênção, a graça, o poder, Deus cura, mas sai ali na rua. Às vezes chega em casa com a bênção, mas ele mesmo derrama a bênção pelo chão. Joga fora. Vai tudo embora. E não adianta. Eu tenho certeza, né, a igreja fica no silêncio, né? Como costumo dizer, chicote ninguém quer. Mas chega às vezes, irmãos, Deus está querendo nos abençoar. Deus tem a bênção para as nossas vidas. Mas Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Quando a Bíblia fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores não são apenas os levitas que estão aqui no altar tocando, alguém dirigindo louvor, ou você chegar aqui na igreja no domingo, na terça de busca de poder, quarta-feira levantar a mão e adorar, mas é você sair daqui com a bênção, com a presença e levar ela. Eu não estou querendo banalizar, eu dou graças a Deus, irmãos. Minha família está aí na bênção, o pastor falou, eu sou um privilegiado, né? Ali, Raquel, né? 26 anos, né, Raquel? Quinta-feira, 26 anos de casado. A gente fala em público, que aí eu não preciso mais falar de novo, né? Porque aí você está arriscado de esquecer, né, irmão? Mas eu dou graças a Deus. Porque assim como Davi, ele entendeu e ele aprendeu uma lição dura. Ele teve uma perda. Uzá morreu lá. Ele era rei. Morreu um súdito lá. E Deus às vezes nos faz ter as nossas perdas para nos ensinar. Teve alguém que disse amém. Amém, irmãos. Porque Deus quer falar algo. Será que Deus está tentando te ensinar alguma coisa com as tuas perdas? Com os teus fracassos? Será que você em algum momento parou para analisar? E eu não estou aqui facilitando, eu estava dizendo, dou graças a Deus, minha família, eu chego em casa, né? O rei Davi, ele chegou em casa. A Bíblia diz que ele estava indo para abençoar a família, ele chegou lá e já levou logo uma pancada. Mical chegou lá, deu logo uma, né? Afrontou ele, falou, poxa, você está aí dançando aí na frente das servas e tal. Se deparou logo com um espírito de indiferença da presença. Eu sei que há pessoas aqui que no seu lar, às vezes é um marido, é uma esposa, filhos, que não conhecem a Cristo Jesus, que estão indiferentes da tua vinda para a igreja numa terça-feira, da tua vontade, a tua sede de estar aqui no domingo pela manhã. Mas eu entendo, Deus entende, o pastor entende, que você é um adorador, que você valoriza a presença de Deus na sua vida, e você sabe e entende que a presença de Deus na sua vida, ela vai fazer toda a diferença, amém, queridos? Não são os bens, não é um bom emprego, não é uma casa bonita, mas é a presença de Deus que vai fazer toda a diferença. E Davi falou assim, não, pera, olha, eu estou aqui porque eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. A gente está aqui nessa terça-feira porque nós cremos que Deus está nesse lugar, e uma noite na presença de Deus, tudo pode acontecer, aleluia. Tudo pode acontecer, meu irmão. Porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, aleluia. Davi chegou lá diante já de um espírito de, né, indiferença. E é triste. E é muito legal, né? Os garotos estão crescendo, né? Paulo já acompanha a gente aí, frequenta aí uns estudos, né? Gosta. E é muito legal, né? Você ouvir, a gente chegar em casa, né? Oi, aquela palavra, hein? Poxa, o que é isso, né?
até agora tem umas quebradas. Opa! A gente briga com ele. E agora, Frederico veio com uma. Agora, irmão, pegou. E é legal, irmãos. Estão valorizando presença, né? Estão gostando, né? Estão se envolvendo. Mas às vezes a tua realidade, e às vezes a realidade de muitos não é, como Davi, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, chegou em casa, tinha uma mulher que era estéril. E eu estava pensando, eu acho que Davi, ele devia estar, talvez, na Bíblia não fala nada disso, mas eu fico pensando que Davi, ele deve ter, em algum momento, ele falou assim, poxa, Mical não era a filha de Saul, não era o prêmio lá contra... Pô, que prêmio, né? Pô, que prêmio foi esse? Que era uma promessa, não, se tu matar o gigante, tu vai casar com a filha de Saul. Ele se iludiu nessa, né? Pô, filha de Saul, pô, tô dentro. Né? Quer dizer, Mical era estéril. E eu até acredito que Davi, naquela tentativa, eu acho que Davi, em algum momento da vida dele, falou, pô, minha mulher essa mulher não dá filho, não me dá herdeiro. Algo de grande, né, relevância naquela época. As coisas não estão indo muito bem, eu vou lá buscar a arca, gente. A intenção era muito boa, mas a maneira de caminhar com a presença não estava legal. E ela não vai. Eu quero dizer para você, meu irmão, a presença não vai de qualquer maneira, porque a Bíblia diz assim, olha, né, que o Senhor ele não negará bem algum, o pastor falou aqui, não negará bem algum aqueles que vivem corretamente, não é o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, o Senhor não negará bem algum aqueles que vivem corretamente. Corretamente como? Corretamente conforme aquilo que a palavra de Deus declara, aleluia. Quem está aqui nessa noite veio aqui buscar viver corretamente. Diz a Bíblia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, verdadeiramente esse é aquele que me ama. Então, aquele que me ama vai ser amado por meu Pai. E eu também, quer dizer, o Pai e o Filho, né? E eu também o amarei e me manifestarei ali. Aleluia. Olha que promessa tremenda. Quem está aqui para buscar isso aqui nessa noite? Pô, eu quero manifestação de Deus na minha vida. Irmão, dá glória a Deus aí. Diga, eu quero também, Senhor. Eu quero manifestação de Deus na minha vida. Davi queria, ele falou, não, se a gente trouxer a arca, a gente não perde uma batalha. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, se Deus, a presença de Deus está contigo, meu irmão, o pastor falou aqui, não me deixa ir. Um homem de Deus lá no passado, ele falou assim, se a tua presença não for comigo, não me deixa ir, Senhor. Ele reconheceu, bênção de Deus, presença de Deus. Davi queria trazer. Trouxe. E Deus precisou mostrar. E Mical ficou indiferente. Amados, preste atenção numa coisa. Nesse tempo agora, a gente tem visto muitas coisas. Lamentavelmente. Tem muitos pais que já estão chorando por causa dos filhos. Porque na época que tinha que trazer para a igreja, não trazia. Na época que tinha que acompanhar, não acompanhava. Estava igual a Mical. Estava ali indiferente. Presença e tal. Irmão. E agora, os filhos crescem, ficam independentes, não querem mais vir para a igreja. É lamentável, é duro. Mas na época que tinha que prestar atenção, na época que tinha autoridade sobre o filho, na época que podia incentivar, que também tem gente que não incentiva não, né? Eu falo, irmãos, eu tenho 3 filhos, agora está uma aventura, né, Raquel? É Paulo, é Gabriel, né? Gabriel agora tem carteira de dupla face, né? Agora tem a Nova Jerusalém e Monte Sião. Gabriel vai aqui de manhã, vai lá não sei aonde, aí tem as reuniões de oração, aí tem os ensaios. Meu irmão, morre no dinheiro. Paga Uber para todo mundo, mas incentiva, querido.
Mas tem gente que tem pai que não, peraí. Meu irmão, faça de tudo para o teu filho estar envolvido na casa do Senhor. Faça de tudo, meu irmão, para a tua família estar envolvida na obra de Deus. Faça de tudo, meu irmão. Porque o salmista disse, olha, um dia só nos teus atos, Senhor, vale mais do que mim em qualquer outro lugar. Você pode dar glória a Deus por isso? E às vezes eu estou falando aqui, de repente para pais, para mães, mas às vezes você precisa reconhecer isso. Se você ainda não chegou a essa conclusão, está na hora. Porque o salmista disse, não, antes da adversidade eu era um. Meu irmão, não queira se aproximar de Deus só depois da adversidade, não. Jovem, não fica querendo experimentar as coisas do mundo, não, porque o diabo está lá para te arrebentar. Não brinca com essa coisa, não, meu irmão, porque destrói. O diabo não está para brincadeira. Preste atenção que eu vou falar, o diabo não está brincando. O diabo está assim, fazendo coisas horripilantes para destruir famílias. Terríveis. Valorize a presença. A adversidade, ela também, Deus nos permite passar na adversidade, porque Deus quer, irmão. Deus quer. A Bíblia diz que Deus pesa os espíritos, né? O pesar é avaliar, analisar. Deus pesa os espíritos. Deus, muitas das vezes, não vai nos permitir passar na adversidade para mostrar, né? A adversidade mostra quem nós somos. Sabia disso? Está tudo bem, está tranquilo. Mas quando vem os problemas, aí agora é a hora. Agora, na hora do problema, é a hora do crente se manifestar. Esse tempo Deus tem me mostrado com muita clareza, e Deus tem tocado no meu coração, e eu não falo para me vangloriar, eu tenho visto aí, pastor Samuel já testemunhou, Deus está fazendo isso. Nós que somos igreja hoje, mais do que nunca, né, pastor? A gente tem que estar, o pastor falou aqui domingo. A irmã chegou aqui ela estava morrendo de fome. E a gente olha aqui para o nosso contexto, né, pastor? A gente olha aqui para o nosso contexto, a gente olha assim, será que acontece aqui no nosso meio, nesses dias, alguém chegar dentro da igreja, morrendo de fome? Um dia eu fui na padaria e tinha 2 garotos lá. E eu, na hora, Deus colocou no meu coração, tu compra lá o pão, compra mortadela, compra refrigerante. Quando eu voltei, os policiais já estavam encrencando com os garotos. E eu cheguei lá na frente do cara, né? Toma aqui que é para vocês que Deus mandou. Essa é a hora da diversidade, da igreja se manifestar. Quem é que nós somos? Nós temos que ser o bom samaritano, amados. Né? Jesus falou assim, olha, né, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quem crê nisso aí, diga amém. É esse tempo da diversidade, é a hora da igreja se manifestar. A Bíblia diz que, né, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem está disposto a se manifestar em amor aí, revelar, manifestar o amor de Cristo através da sua vida, meu irmão, não se assuste. Eu estou falando aqui, irmãos, um dia, eu passei ali na linha vermelha, tinha um garotinho, e o garoto, quando olhou para mim, eu abri a janela assim, e eu não tinha nada, irmãos. Eu não tinha nada. Agora, com o negócio de andar com cartão, eu não tinha nada para dar para aquele garoto, mas o olhar daquele garoto, irmãos, era um garoto pequenininho. E o olhar daquele garoto, de expectativa de receber alguma coisa, aquilo acabou comigo. Chorei muito, irmãos. Porque a adversidade desse tempo, irmãos, está ruim para mim, está ruim para você, está ruim para todo mundo, mas a igreja, ela crê no sobrenatural. Nós servimos um Deus que chegou lá no monte, tinha lá uma multidão de gente para alimentar. Vamos parar aqui e avaliar um pouquinho? Tinha lá uma multidão e alguém trouxe alguma coisa, tinha um menino, 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, tem gente que às vezes defende que essa aí foi uma mensagem, foi uma alegoria, coisa nenhuma.
O nosso Deus é o Deus de multiplicação. Meu irmão, se Deus falar para você ajudar alguém, uma cesta básica, nesses dias, eu falo aqui para a igreja que a gente não tem. Meu pai conhece um rapaz lá perto da Tinguá de muitos anos. Minha mãe chegou e falou assim: Alexandre, vê se a Raquel consegue uma cesta lá para eles, porque eles estão passando necessidade. Está apertado. E aí eu falei com a Raquel, né? Conseguiu. No outro dia, meu pai pegou e foi e levou lá. Eu fui lá na casa dele, irmãos. E eu falo para vocês, aquela mulher chegou para mim, mas ela chorou e falou: Alexandre, ela mandou um áudio para meu pai, eu fui lá. E eu sei que Deus fala com vocês. Pastor, aquela mulher falou assim: olha, eu naquele dia tinha pego tudo que era meu e dei para os meus filhos, porque ele está desempregado, ninguém trabalha. Dei tudo que eu tinha aqui para comer, eu dei para eles. E o Renato, meu pai, chegou com a cesta aqui. E eu posso falar que Deus faz essas coisas, Deus fala com vocês. Eu falei: glória a Deus, irmão. Porque esse é o tempo que a igreja, a diversidade está aí para mostrar quem somos. E não, peraí, está ruim para mim, para você, não, né? Farinha é pouco, meu pirão primeiro, não. Se você tem a tua mão estendida para abençoar, ela está estendida, ela está aberta, Deus vai colocar aí na tua mão, em dobro, em triplo, muito mais, você vai ser abençoado, porque a igreja, ela tem esse papel, aleluia. E nós viemos aqui nessa noite, amados, porque nós queremos, e eu vou parar aqui, porque na adversidade a gente revela, a adversidade ela revela relacionamentos, né? A Bíblia fala que, assim, que é lá na angústia que se faz um irmão. Esse é o tempo da gente, né, de Deus nos tornar irmãos de alguns aí. Esse tempo agora é um tempo de adversidade em que a gente tem que pensar no próximo. A gente tem que ser o bom samaritano, está lá na Bíblia. Se eu for parar aqui, quantas pessoas tu já ajudou esse ano? Não precisa falar. Mas o papel da igreja, a igreja foi gerada para isso. Aleluia. Vamos orar. Vou parar aqui, 9. Eu quero orar nessa noite. Porque Deus, Ele vai usar a adversidade para te ensinar alguma coisa, mas você precisa prestar atenção. A gente não vai passar por uma adversidade, né? A Bíblia ela tá cheia de exemplos, está cheia de situações, né? A adversidade, Deus vai olhar no tempo de adversidade para a sua vida e vai olhar e vai perguntar assim: poxa, quem é que ele está sendo? A adversidade mostra quem nós somos. A Bíblia conta que lá nos dias da rainha Esté, o que aconteceu? Saiu um decreto: vai matar todo o povo da rainha. O que aquela mulher fez? Ela tinha convicção. Ela falou: pô, peraí, ó, vamos jejuar, vamos orar, todo mundo, e eu vou lá falar com o rei. Eu vou lá, a lei diz que não pode, mas eu vou lá falar com o rei. Porque se eu perecer, eu pereci, mas eu vou lá. O que é isso? É convicção. Irmãos, eu não estou banalizando, não. Tem gente morrendo. Infelizmente. Eu não vou chegar aqui e vou falar assim: irmãos, eu não tenho medo de nada. Irmãos, todos nós. Eu gosto muito de usar Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Paulo está lá no meio da tempestade, 14 dias. E Lucas está no barco, né, Zé? Lucas está lá no barco e está lá escrevendo. Né? Ele escreveu depois ou na hora, não sei, eu sei que ele escreveu. E ele disse assim, ó, depois do 14º dia, né, Ricardo? Imagina aquela turma, imagina Rildo lá naquele barco. 14 dias depois, sem luz, sem sol, né, uma luz de estrela, nada, sem comer, sem nada, o Rildo morria. Né? O Rildo foi numa pescaria ali de 2 horas, ele já ficou no barco, deitado, quase morreu. Depois do 14º dia, Lucas escreve lá, se você for ler lá, Viagem Missionária de Paulo, lá no finalzinho. Depois do 14º dia, Lucas fala assim: olha, foi embora toda a nossa esperança. Eu ri a beça no dia que eu parei, prestei atenção no que Lucas escreveu. Ele falou: foi embora toda a nossa esperança. Eu achei graça. Eu falei:
Que às vezes a gente acha que os apóstolos são super-heróis. E ele falou assim, olha, foi embora. Foi embora toda a nossa esperança. Mas teve alguém lá, Paulo, né? Paulo sensacional. Paulo levantou e falou, peraí, ninguém vai morrer. Pô, que palavra poderosa, irmão. Eu vou dar glória a Deus por isso. 14 dias no mar, sem luz, sem nada, sem comida, 14 dias. Foi embora a nossa esperança. Lucas disse, foi embora a nossa esperança. Mas Paulo se levantou lá e disse, ó, ninguém vai morrer. Quem quer poder aqui nessa noite, para falar como o apóstolo Paulo, só muito cheio do poder, irmãos. Aleluia. Para não se deixar levar pelas circunstâncias. Vamos sair daqui com mais coragem. Tem alguém aí nos assistindo, você está em casa, eu sei, querido. Tem as precauções, os irmãos de idade, mas, meu irmão, que não seja, né, motivo para você ter medo. Né? Que você possa falar como Paulo, ninguém vai perecer, eu vou lá, eu vou adorar, eu sei lá, mas eu tenho uma palavra diferente. E Esther disse, olha, se perecer, pereci. Aleluia. Daniel foi pelo mesmo caminho. Olha, a gente não vai se dobrar diante do rei. Se Deus quiser livrar, muito bem, mas se não quiser, não adianta. Não vou arredar pé e a gente não vai adorar outros deuses. Acabou, isso é convicção na hora da adversidade. O que Deus está mostrando para mim e para você aqui nessa noite, meu irmão? Que nós não devemos temer a adversidade. Mas a adversidade é para nos ensinar algo. Para mostrar quem somos. Para nos expor à presença de Deus diante das circunstâncias. E nós não podemos. Eu não estou aqui dizendo, irmão, que tu não tem que andar de máscara, anda, eu esqueci a minha, peguei com o Gilberto, não vou. A gente tem que ter a precaução, tem que ter todo cuidado, né, pastor Demar? Faz os exames, né? Teve um dia aí, irmão, deu uma gripezinha. Toma ivermectina. Eu tomei ivermectina 3 dias seguidos. Alguém disse aí, toma 3 dias seguidos que vai. Eu tomei 3 dias de... Não sei se deu alguma coisa, mas não deu em nada, né? Como é que é? É bom para o quê? Piolho? Para verme? Disso aí eu acho que vou ficar uns 10 anos. Né? Mas a gente tem que tomar as precauções. Mas espera aí. Eu não falo, irmão, se eu estou aqui falando, não sou nenhum super-homem, não. Tem hora que a gente abala. Tem hora que você vê a notícia. Outro dia a Gisele mandou lá de Patia, minha amiga aqui de 30 e poucos anos, deixou uma filhinha, morreu. O que essas coisas fazem com a gente? Mas Deus, Ele quer ver a nossa fé. Tem fé aí no teu coração, querido? Tem fé no teu coração, como diz a querida, quem tem promessa de Deus não morre, não. Aleluia, você pode dar glória a Deus. Quem tem promessa de Deus não morre. Você tem promessa de Deus aí na tua vida, meu irmão? Fica firme. Não se abala. Deus está... Ele vai cumprir. Se você tem promessa de Deus, meu irmão, você vai permanecer. Vamos ficar de pé para a gente orar.